Exercício 28, determinar o vetor v que tem módulo 2, sabendo que cosseno de alfa é meio, cosseno de beta é 1/4. Sabe-se que módulo de v é 2, cosseno de alfa é meio, cosseno de beta é 1/4. Então está pedindo v. Bom, o exercício não foi muito claro, mas vamos assumir que alfa e beta sejam os cossenos diretores, tá bom? Sejam os ângulos diretores, né? Alfa, beta e gama. Então a gente vai supor isso aqui. Que nós temos ângulos diretores. Então temos ângulos diretores iguais a tais que, tá bom? Ângulos diretores tais que cosseno do alfa, que é o primeiro ângulo diretor, é meio, seno, cosseno de beta é menos 1/4. Ok. Aqui está pedindo o vetor v. Então, eu vou fazer a estratégia que é a seguinte. Então, seja o versor de v. Então, é como se fosse assim, tá? Então, a gente tem aqui um vetor v. Esse vetor v tem módulo 2. Então, esse comprimento aqui é 2. Nós vamos pegar o vetor u, que tem mesmo sentido, mesma direção. Tá? Esse é o vetor u, mas o vetor u é unitário. Então, o módulo dele igual a 1. Ok, então seja u versor de v. Então, a gente sabe da teoria que o u ele é cosseno dos ângulos diretores. Então, cosseno de alfa, cosseno de beta, cosseno de gama. Então, esse aqui é o versor de um vetor. É a mesma coisa que os cossenos diretores. Do enunciado, a gente tem que cosseno de alfa é meio, cosseno de beta é menos 1/4. Falta a gente descobrir quem é esse cosseno de gama. Bom, como esse é o versor, o módulo dele é 1. Além disso, a soma dos quadrados dos cossenos diretores é 1. Então, a gente pode montar a seguinte equação. Cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de beta mais cosseno ao quadrado de gama. Isso aqui é igual a 1 para alfa, beta e gama, cossenos diretores. Sabe? Se alfa, beta e gama forem ângulos diretores. Então, temos aqui meio ao quadrado mais menos 1/4 ao quadrado mais cosseno de gama ao quadrado. Isso aqui é igual a 1, ou cosseno quadrado de gama, enfim, tanto faz. Então, meio ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Aqui vai ficar 1 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Mais cosseno quadrado de gama é igual a 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar todo mundo por 16. Por 16? Sim, eu vou multiplicar todo mundo por 16. Então, qual que é a vantagem? Quando a gente multiplicar 1/4 por 16, é como se o 16 ficasse aqui, ó. E a gente pode simplificar esse com esse, vai ficar só 4 aqui em cima. Então, multiplicando esse por 16 dá 4. Multiplicando esse por 16 vai cortar com 16 de baixo, sobra 1. Mais 16 cosseno ao quadrado é igual a 16. Então, aqui dá 5, passando para lá teremos que 16 cosseno ao quadrado de gama é igual a 11, né? Juntando aqui, passa dividindo, cosseno ao quadrado de gama é 11 sobre 16, passa como raiz, cosseno de gama vai ficar com mais ou menos, esse mais ou menos sentido de positivo e negativo, 11 sobre 4. Ok, então esse daqui é o nosso cosseno de gama. Então o vetor u, que é o versor do vetor que a gente quer, o vetor u, então nós temos duas possibilidades. Então ele pode ser meio, menos 1/4, e aqui vem as duas possibilidades, positivo ou negativo,
raiz de 11 sobre 4. Então, esse é o versor do vetor. Ainda não é o vetor que a gente precisa, tá bom? Então, a gente queria o vetor v. Então, nós estamos com o versor dele por enquanto. Uma das maneiras de se calcular versor é a seguinte. Então, o versor, ó, é o vetor v dividido pelo módulo dele. Quando a gente faz isso, a gente obtém o vetor. Então, no nosso caso, obtém o versor, né? No nosso caso, o exercício informou pra gente que o versor, o módulo aqui é 2, né? Então, a gente teria o versor, que é meio menos 1/4 mais ou menos raiz de 11 sobre 4. Isso aqui é o nosso vetor v sobre 2. Então, a gente pode passar esse 2 multiplicando, e aí vai ficar o seguinte, é o vetor v, e aí vai multiplicar em cada uma das coordenadas. Então, aqui teremos 1, aqui vai ficar menos meio, e aqui vai ficar positivo ou negativo, raiz de 11 sobre 2. Temos duas possibilidades para o v, deixa eu pensar aqui se a gente consegue determinar isso de maneira única. Então, módulo dele igual a 2, isso aqui satisfaz. Cosseno de alfa, ok, temos essas duas possibilidades, é isso mesmo. Qualquer uma dessas irá satisfazer.